Olá, aqui é Rodrigo e nessa aula a gente vai aprender então o que é DNS e como que a gente o que ele faz, principalmente o que ele faz e como que a gente vai fazer a migração desse DNS e por que a gente precisa fazer isso. Então, vamos começar então com a explicação de o que faz o DNS, porque o que ele é na verdade. Ele é o DNS ele faz a tradução do IP para o nome do nosso site. Então, quando a gente coloca lá criasites.net, esse DNS ele vai fazer a tradução para o servidor do IP, que é o nome do domínio, tá? Só que isso não interessa a gente saber o que ele é exatamente. O que importa é a gente saber o que ele faz. O que ele faz? Ele vai fazer a conexão, ele vai fazer a interação entre o nosso domínio e o servidor. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o meu domínio aqui, eu tô com ele aberto, depois eu vou fazer todo o caminho como eu cheguei até aqui. O meu domínio, o crisitespremium.com.br. Ele está apontando para esse DNS. O que faz? Quando eu coloco esse DNS aqui, que é essa URL que eu tenho que colocar na configuração do domínio, quando eu compro ele vai apontar para o servidor para onde está hospedado o meu site. Então, se eu estou hospedado, nesse caso aqui, ele está hospedado na HostGator, eu utilizo esse DNS aqui, que na verdade é o meu domínio principal dentro da minha revenda do HostGator, que é Cube Digital. Então, eu mando ele apontar, aponta para Cube Digital. Quando ele aponta para Cube Digital, ele manda lá para HostGator, e a HostGator traduz esse DNS com o nome do IP. Então, o que eu faço? Quando eu compro um domínio, eu preciso apontar o DNS para o servidor onde eu quero hospedar aquele site. Se eu quero trocar o servidor, eu tenho que trocar o DNS para esse novo servidor. Então, cada servidor vai ter um DNS diferente, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A única coisa que a gente precisa saber é qual é o DNS do servidor para o qual a gente quer apontar. Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu contratei a KingHost, tá? E na KingHost eu tenho esse DNS aqui. Esse é o DNS padrão da KingHost, ó. DNS primário e o DNS slave. São só esses dois que eu preciso saber. Então eu preciso pegar essa URLzinha aqui, eu copio e colo aqui. Aí eu posso colar de novo e só trocar um pelo 2. E pronto. Aí eu tenho que clicar aqui em salvar dados. Eu não vou fazer isso só porque eu não quero alterar o DNS desse meu site aqui, senão vai dar um problema gigante para mim, tá? É só para mostrar aqui como é que faz. Então clica aqui em salvar dados e aí ele vai esperar até fazer a migração. Essa migração, ela leva de 2 a 24 horas para acontecer, tá? Toda troca de DNS a gente chama de migração. Fez uma migração de DNS. E essa migração, ela leva um tempo para propagar na internet. Então, e esse tempo pode levar até 24 horas. Então, quando você faz isso, você não vai imediatamente já mexer no seu site. Você vai dar um tempo, no dia seguinte você volta a mexer no site. De repente você olha daqui a 2, daqui a 4, daqui a 12 horas e vai olhando, vendo se já está funcionando o seu domínio. Mas o ideal é que você espere 24 horas, porque aí você não precisa ficar verificando toda hora, que aí com certeza já vai ter migrado, tá bom? Então agora a gente vai aprender, agora que a gente entendeu como que funciona o DNS e a migração do DNS, a gente vai aprender a fazer a migração em cada um desses sites que a gente pode registrar o nosso DNS. Eu vou mostrar unicamente para que você veja como que é a mecânica dentro do site, mas você vai entender que existe um padrão e que é muito fácil de fazer isso e que você, na verdade, assistindo essa aula aqui, você consegue migrar DNS em qualquer site para qualquer servidor, tá? Então, lembrando que esse DNS que a gente está olhando aqui, ele é o padrão da KingHost, mas é só um exemplo, tá? Você vai receber esse e-mail de todo servidor que você contratar, você vai receber um e-mail como esse e vai ter o DNS ali para você migrar, tá? Então basta você vir aqui, encontrar o DNS primário, o DNS slave
e utilizar. São sempre os dois primeiros, tá? Não importa o nome que tiver aqui. Vão ser sempre os dois primeiros que você vai utilizar. Geralmente vai ser, um deles vai estar escrito NS ou DNS1 e o outro vai ser o NS ou DNS2 e o resto vai ser tudo igual, tá? Bom, eu já mostrei como é que faz aqui. Agora eu vou refazer todo o caminho desde o início, tá? Deixa eu sair aqui. Pronto. Vou entrar aqui. Aí eu vou escolher um site aqui. Vou clicar aqui em isso no registro.br, tá? Vou clicar aqui em alterar servidores DNS e pronto. É só alterar esses nomes aqui, dar um salvar dados e aí tá pronta a migração, tá? Então, tá visto aqui no registro.br. Agora eu vou mostrar como é que faz aqui na GoDaddy. Então você está aqui na GoDaddy, clica aqui em entrar. Tá? Isso se você, claro, se você já criou uma conta aqui, se você registrou um domínio, obviamente você vai ter uma conta já aqui na GoDaddy, basta você colocar o seu login e senha. Pronto, eu tenho alguns sites aqui que eu tenho registrado, tanto em poucos, na verdade. Tem o rodrigocastro.me, aqui é sites.net, então eu encontrei aqui DNS, tá? Eu vou clicar aqui em DNS, do site que eu quero alterar. E aqui tem, já tem o DNS que foi criado aqui. Então vou clicar aqui em alterar. E aí, basta eu trocar esse nomezinho pelo nome do DNS que eu quero trocar. Então, posso pegar aqui, colo aqui, cuido para não deixar nenhum espaço a mais ali em branco, coloco o 2 aqui, né? Nesse caso, né, só porque eu poderia copiar e colar também aqui o direto, né? Copiar, mas não preciso fazer isso. Basta eu trocar ali o 2zinho e clico em salvar, tá? Também não vou salvar aqui porque eu não quero alterar esse DNS. Então é bem fácil, tá? Bem fácil de fazer. Bom, então é assim que você faz a migração do DNS. E nas próximas aulas a gente vai ver como você vai operar o painel de controle da sua hospedagem, tá bom? Um forte abraço e até mais.